Olá pessoal, tem bastante gente, achar que não ia vir ninguém. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, tá bom. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver se minha canetinha está funcionando. Vou fazer um esquema diferente, eu tô com câmera, mas acho que a câmera também não está me pegando. Eu vou gravar essa aula e deixar no YouTube para quem quiser, para as outras turmas, sei lá. Pessoal, a gente está na semana 5, estamos praticamente na metade do caminho, tá? Em termos de experimentos. Falta a prática 4, que é a entalpia de decomposição de água oxigenada. Temos uma prática de velocidade de reações e uma prática de equilíbrio relacionada a Le Chatelier. Depois a gente vai ter mais um blá 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 para falar das 3 práticas e a prova. Então anota essa data aí, ó, vocês que são da turma A e B. Dia 9, daqui um mês e 4 dias, teremos a prova de laboratório. Ela vai ser bem antes da prova de teoria, tá? Então eu vou corrigir essa prova. Creio que nessa semana, acho que é a prova de teoria, na semana seguinte, na outra semana. Quem não puder fazer a prova de laboratório com justificativa, poderá fazer a substitutiva. E depois a gente vai ter a vista de prova, que quase ninguém costuma vir, todo mundo quer descansar. Pessoal, se vocês lembrarem, a gente começou da prática 0. A prática 0 foi a apresentação de kit básico laboratório. Apresentei rapidamente os materiais, a gente separa materiais de vidro, materiais de porcelana, acessórios e equipamentos. Não precisa decorar, memorizar, mas se puder, pelo menos ter uma noção do que são esses materiais de vidro e quais são as aplicações principalmente. Então um ou outro de vocês poderá ir no laboratório de química, virar um analista, virar um cientista, e aí na hora de comprar, na hora de pedir dinheiro, né, geralmente quando a gente monta um laboratório a gente tem que comprar as coisas, tem que saber o que precisa e de qual aplicação a gente precisa. A gente viu também material de porcelana, outros materiais. Eu estou falando bem rápido essa parte porque eu queria mostrar uma coisa bem interessante para mim. Não é nesse slide, é no próximo. Equipamentos tem muita coisa, tá pessoal? Isso aqui continua, tá? A lista é enorme. Tem equipamentos para mais diversos tipos. Então, laboratório de orgânica, que é a área que eu trabalho, tem muitos outros equipamentos. Inorgânica, bioquímica tem uns equipamentos muito mais interessantes, principalmente PCR, que hoje em dia está sendo muito utilizado, né? Não só o PCR, mas o RT-PCR, que é utilizado para detecção de material viral, né? Para detecção de Covid. Tá? Então os laboratórios de bioquímica estão bastante em alta hoje por causa principalmente dessas duas técnicas, RT-PCR e PCR. PCR, essas duas técnicas vocês vão ver com mais detalhes em bioquímica, na disciplina de bioquímica, estrutura, propriedades e funções de biomoléculas, nessa disciplina aqui. Ótimo! Então esse é o site que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vai dar certo, que é o chemix.org. Esse site é muito bom, é um site privado, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente quem gosta de artes gráficas também, acha bastante interessante, quer juntar com a parte de ciência. É uma ferramenta de desenho, e ferramenta de desenho eu gosto de mostrar. Ele tem uma vantagem de você poder, ele já tem várias ferramentas prontas. É uma ferramenta na própria web que vocês conseguem montar desenhos de esquemas de montagem experimental, procedimentos de laboratório. Ele é um pouco limitado, se você quiser expandir mais, você vai ter que pagar. Isso é a grande desvantagem. Mas tem quase tudo de vidraria, quase tudo de equipamento também. E vocês conseguem desenhar e depois esse desenho que já vem como molde, tá? Você pode mudar um pouco as dimensões, por exemplo, da bancadinha, você pode mudar um pouco. Olha lá, mudei um pouco a cor, eu posso mudar um pouco o tamanho. O Becker também, ó, você vê que ele tem ele linka direto com os objetos de uma maneira mais fácil. Se é um Becker maior, um Becker menor, você consegue desenhar e depois só encaixar. O LMI, você pode desenhar ele assim, eu quero girar um pouco. Então você pode girar um pouquinho menos, vai fazer acho que até um stop motion aqui, se duvidar. E tem várias outras coisas que vocês podem mexer aqui, que eu coloquei um vídeo de relógio,
É bobinho isso, parece coisa de criança, mas eu usei muito no modo remoto quando fui dar PQ de laboratório remoto. Eu tive que usar muito essa ferramenta. E, por exemplo, na primeira aula, se vocês lembrarem, era para fazer uma montagem de filtração simples e filtração a vácuo. E esse site ajudou bastante para os alunos na hora de desenhar, tá? Então eu pedia para os alunos desenhar e depois, não dá para ver direito aqui, mas depois dá para mandar o desenho para a área de trabalho e aí você pode colar, eu não sei se dá para colar, tá, mas provavelmente dá para colar na área no Word, no PowerPoint. Então é uma dica valiosa. Eu queria poder olhar melhor, mas não estou conseguindo olhar dali. Tem muitas coisas interessantes, tá? Vale a pena dar uma olhada, certo? Então quem tiver mais interesse, eu acho que ele tem ambiente acessível para celular também. Depois eu posso dar uma olhada. A questão da prática zero da filtração simples a vácuo, acho que a maioria compreendeu, porque eu meio que falei praticamente a resposta durante a aula, né? Filtração a vácuo, filtração simples, é importante a gente lembrar das duas maneiras, tá? Então, se for pedir alguma coisa relacionada à prática zero na prova, só vou pedir para vocês estudarem filtração simples, filtração a vácuo, principalmente apesar de vocês não fazerem nesse laboratório. Então, se for para pedir alguma coisa, filtração a vácuo, as diferenças contra a filtração a vácuo e filtração simples. Bem, vista a prática 0, a gente foi para a prática 1, que é para determinação de teor de sacarose em bebidas. Pessoal, isso aí me deixou um pouquinho assustado. Falando nisso, vamos até dar uma pausa aqui e dar para vocês os relatórios, estão todos aqui, pessoal. O que me deixou meio assustado com esse primeiro experimento, pessoal, é que eu acredito que alguns grupos confundiram o conceito de densidade e concentração, pessoal. Isso aqui vocês precisam, de uma vez por todas, a partir de agora, saber diferenciar densidade e concentração. Concentração, pessoal, eu acho que é mais fácil lidar com o conceito de concentração. Concentração é o quanto que você tem de um soluto dissolvido numa solução contendo esse soluto dissolvido num solvente. Não é o quanto que você tem no soluto dividido por uma de um solvente. Então, uma solução é sempre composta com solvente e um soluto, e a concentração é apenas a massa do soluto nessa solução que você preparou. Então, é gramas de soluto por litros de solução, ok? Então, nesse caso do teor de sacarose, essa concentração, a gente trabalha com gramas de sacarose dividido por litros ou ml de solução de sacarose, que é água por sacarose. Densidade, pessoal, densidade é uma coisa muito similar com concentração por causa da unidade, mas conceitualmente é diferente. Densidade você pode usar para substâncias puras ou para misturas, que é o nosso caso. Então, por exemplo, metais, gases, a gente pode ter metais de densidades diferentes, gases, líquidos puros e misturas também. Só que no caso de misturas, é o peso da mistura dividido pelo volume da mistura. Então é diferente, muita gente confundiu densidade de uma mistura e concentração de uma mistura. Densidade é da mistura, então é quanto que você tem de massa da solução dividido pelo volume da solução. Não é a mesma coisa que concentração, professor? Não. Concentração é a massa do soluto, que é a sacarose, dividido pelo volume da solução. Tudo bem? Compreenderam? Vamos tentar lembrar o que vocês fizeram aqui nesse experimento. Vocês prepararam, cada grupo ficou responsável por 2 concentrações de sacarose. E a gente colocou lá, combinamos, todo mundo tem que fazer uma tabela com essas concentrações em volumes de 25 e 50 ml. Então, o cálculo estava aqui nesse parágrafo aqui, era onde vocês tinham que mostrar os cálculos. E alguns grupos colocaram, ótimo, mas alguns não. E aí vocês tiveram que tirar 10 ml dessas soluções de 25 a 50 ml e pesar esse volume, tá? Então, o que vocês estão medindo aqui é a densidade. E o que vocês prepararam aqui foram concentrações diferentes de sacarose. E aí vocês tiveram que pesar no Becker, tudo tal. Eu poderia ter feito isso no programinha, mas
acabou não dando tempo. Mas enfim, vocês tinham que construir um gráfico de densidade no eixo Y em função da quantidade de açúcar dissolvido. Aqui, antigamente a gente até dificultava, mandava vocês calcularem em porcentagem, mas aqui a gente deixou de boa. A quantidade de açúcar dissolvido, na verdade, a gente deixou fazer por concentração, porque os rótulos de refrigerante estão dando agora por concentração. Antigamente era teor. Então, tinha uma questão aí do relatório que vocês estão com eles agora, que era para mostrar os cálculos. E os cálculos era justamente aquela regra de 3. Então, se você tinha que trabalhar, fazer uma concentração de 120 gramas por litro, por exemplo, o que é concentração 120 gramas por litro? É 120 gramas de sacarose em 1 litro de solução. Só que os balões volumétricos eram de 25 ou de 50. E aí era só para fazer uma regra de 3, 50 ml, quantos gramas de sacarose eu vou ter que pesar na balança para ter uma concentração final de 120 gramas por litro. Então era essa regra de 3 que tinha que ter feito, tanto para uma concentração como para outra concentração. Então nessa parte aqui era sobre esse parágrafo que vocês tinham que ter colocado os cálculos. Quem não fez e está com aquele alerta do conceito para vocês poderem aumentar, vocês podem colocar aí para a semana que vem. Eu acho que tinha só esse de cálculo, mas tem os outros cálculos, talvez das duas concentrações. E aí no final vocês tinham que ter feito o gráfico. Aí eu acabei aceitando, todo mundo fez o gráfico, mas não usaram o gráfico. Não todo mundo, mas alguns grupos não usaram o gráfico corretamente. Vocês tinham que usar o gráfico para determinar a concentração do refrigerante, da amostra desconhecida. Então o gráfico ficou mais ou menos isso. Alguns grupos colocaram assim, alguns grupos ligaram os pontos. Eu considerei, pessoal, não tirei ponto, tá, pessoal? Vocês não estão de hack já. Alguém colocou assim. E acho que apenas um ou dois grupos colocou a linha de tendência. Esse gráfico de concentração por densidade, ele é um gráfico linear. Então o grupo que fosse mais a fundo, pesquisasse na internet a respeito da relação entre densidade e concentração, principalmente de carboidratos, de açúcares, vocês encontrariam algo desse tipo aqui, ó. Uma relação linear. Então a curva é uma reta. Então o que deveria ter sido feito, pelo menos, que eu acabei considerando bastante, é uma linha de tendência. Então, se vocês observarem que isso aqui, essa linha de tendência era importante porque essa curva ela não oscila, tá? É uma reta, é uma relação linear entre concentração e densidade. Quanto mais concentrada a solução, mais densa ela vai ser, certo? Não tem como ela não deixar de ser uma reta aqui. Óbvio que não dá para fazer isso graficamente, tá? Eu fiz no Excel, só para vocês terem uma ideia. Mas feita a linha de tendência e depois de ter pegado a concentração do refrigerante, acho que na maioria dos grupos deu em torno de 1,04, vocês tinham que marcar ou escrever pelo gráfico. Aí no gráfico vocês mostram lá a densidade que vocês marcaram, detectaram com o refrigerante, fazer uma interpolação. Como faz uma interpolação no gráfico à mão? Você põe uma regra e faz um tracejado. E aí esse valor, tá fora aqui. Esse valor aqui é que eu queria, é a concentração do refrigerante no final. Eu falei 1,04, então foi um pouquinho mais em cima, né, a maioria dos refrigerantes. E ó, se você olhar aqui no caso de vocês, essa curva não está tão ruim, ó, porque a concentração realmente bateu. Pessoal, não foi exato. É óbvio que não foi exato, pessoal. Essa técnica é bem rudimentar. Não é que é rudimentar, funciona, mas se a gente tivesse que fazer com o maior capricho do mundo para dar mais certo possível, a gente tinha que ter feito pelo menos umas 3 medições por concentração. Teve várias fontes de erro, balança estava ruim, as pipetas não estavam calibradas. Tá, o açúcar, será que o açúcar estava muito puro? Não estava muito puro? A água estava bem destilada? Esse tipo de coisa. Então, fontes de erro é uma coisa que a gente sempre discute em todo resultado. Todo resultado que vocês obtêm, se está fora do valor teórico, coloquem propostas do que poderia ter dado errado. Por que fugiu um pouco do resultado? Isso serve para engenharia e não serve só para química, serve para todas as áreas. Fala, Henrique. No caso desse experimento foi a pureza, né? Deu mais erro. Então, você pode somar, é um conjunto de fatores. É igual ao desastre de avião. Quando o avião cai, foi um monte de erro que aconteceu. Aqui, o erro, assim, vocês chegaram perto. Para chegar perto do valor, é para validar o experimento. O experimento funcionou.
Agora, por que ele fugiu do valor do rótulo? Então, a fonte de erro tem várias. Tem o fator humano. A pessoa pode ter pesado, não ter olhado direito o volume que pipetou, sei lá, na hora de pesar a balança, deixou o pozinho fora, certo? Esse tipo de coisa. Erro humano, é muito comum. Esse é o principal erro, fonte de erro. Agora tem erro de equipamentos. Será que os técnicos calibraram a balança? Eles costumam calibrar, mas geralmente a gente sempre põe culpa em alguém ou em alguma coisa. Vidraria calibrada. Quando você faz alguma transferência, né, fica um pouco na pipeta, fica um pouco no balão, muitas e várias outras fontes de erro. Ok, pessoal? Fontes de erro é uma coisa que vocês vão... Qualquer experimento no laboratório, se não bater o resultado, é porque vocês precisam tentar descobrir por que não deu certo. É o mais interessante, e não fazer funcionar. O mais interessante é saber por que não foi certinho. Se der certinho, vocês podem até duvidar, mas por que deu tão certo? Será que a gente fez alguma cagada? Então é sempre assim, essa questão de chegar perto tá ótimo, pessoal. Isso tá maravilhoso. Foi o que eu observei com a maioria dos grupos. Então, para esse primeiro experimento, eu notei que no começo estava todo mundo perdido, mas no final eu vi que todo mundo se deu bem. Então, para determinar essa questão aqui, era para você começar a escrever pelo gráfico obtido. E aí, com a linha de tendência, você faz a interpolação do gráfico. O que é a interpolação? É cruzar o dado da densidade que vocês obtiveram. A partir do dado da densidade que vocês obtiveram, vocês cruzam para ter o valor da concentração. E aí, a concentração pelo gráfico obtido vai ser aquele que eu acabei de mostrar para vocês como vocês deveriam ter feito por aqui. Primeiro, se não me engano, o segundo experimento de bioquímica vai ser algo muito parecido com isso aí também. Só que é dosagem de proteína. Vocês vão ter que fazer uma curva padrão. Essa curva padrão a gente chama de curva de calibração. Muitos ensaios precisam, principalmente para analisar, para saber a quantidade, quantificar uma amostra, vocês fazem uma curva padrão ou uma curva de calibração. Porque aí, dependendo da sua amostra, você vai descobrir qual que é a sua concentração. Então, esse lance de curva de calibração é um experimento, um pré-experimento analítico bastante utilizado para vocês determinarem a concentração de qualquer coisa. Então, o valor de teor de açúcar determinado pelo grupo foi a partir da densidade, certo? Acho que eu falei errado, né? Determinação. Então, tanto nesse item aqui era para ter usado o gráfico, e aqui era para fazer uma discussãozinha. Então, eu falei, pessoal, discutam. Discussão é uma coisa que sempre interessa àquele que está lendo, tá? Então, por que deu errado? Por que deu certo? Deu próximo? Deu errado? Deu muito longe? Tá? Por que deu muito longe? Graças a Deus, na maioria dos grupos deu certo. Tá? Foi bem perto do valor do rótulo. Então, discussão. Discussão é, deu certo ou deu errado? Porque não coincidiu. Fontes de erro. E quem for mais ambicioso, qual que seriam outras formas de melhorar? Alternativas para melhor resultado. Pessoal, na prática 2, foi aquela prática relacionada a forças intermoleculares. Eu gostei bastante da postura de vocês, né? Em todos os experimentos, na verdade, mas nesse aqui me impressionou que todo mundo estava bem engajado, bem participativo, gostei bastante, tá? Nessa primeira, foram vários experimentos pequenos, bem simples, pessoal, mas é que como tem mais de 1.500 alunos para fazer essa disciplina, a gente acaba colocando experimentos mais simples, né, para não ter muito gasto. Então, nesse primeiro experimento, era para vocês tentarem identificar glicerol e etanol através de uma análise macroscópica, e essa análise macroscópica a gente relaciona com as forças intermoleculares para tentar descobrir quem que é quem. Então você tinha que agitar os frascos e ver os comportamentos dos fluidos. Então tinha um líquido que era mais fluido, colocar, se não me engano, mais fluido ou menos fluido, alguma coisa assim, tá? Eu acabei esquecendo aqui que tinha que ter escrito. Mas é uma análise macroscópica. Fórmula estrutural, todo mundo copiou da lousa, né? Era só colocar C2H5, aqui OH, e no caso da glicerina, 3 carbonos, 3 hidroxilas, e aqui o resto tudo os hidrogênios. São 4 ligações,
certo? 1, 2, 3, 4, 5. C3H5 ou H3. Os professores estavam discutindo sobre essa questão, que essa questão aqui está mal formulada, tá? Mas a gente acabou considerando. Se vocês lembrarem da aula lá de forças intermoleculares, quando eu mostrei a fórmula da água, não sei se vocês lembram das ligações de hidrogênio, ela faz, na verdade, várias. Não faz só duas, porque só tem dois H, ela faz várias, dependendo da vizinhança aqui, né? Então não dá para dizer que aqui só vai fazer um e aqui só vai fazer três, porque tem 3 OHs. Ele faz mais que um, tá? Cada grupo hidroxila. Mas eu acabei considerando isso daqui. Então, essa questão, na verdade, é quantos grupos cada molécula pode fazer, pode exercer ligações de hidrogênio, né? Então, um grupo aqui por molécula e 3 grupos por molécula. Cada grupo pode fazer 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. Porque a gente tem aqui os 2 pares de elétrons desemparelhados e tem mais o hidrogênio, pelo menos. Certo? Então, no mínimo, 3 ligações de hidrogênio. Repulsivas e atrativas. Mas a Maria acertou. Eu acho que esse experimento, acho que a grande maioria foi muito bem. E aqui era para identificar cada líquido de cada frasco e justificar. Então, muita gente acabou relacionando maior número de ligações de hidrogênio, maior força intermolecular. Isso faz com que aumenta a propriedade, principalmente aqui de viscosidade, que foi a característica observada. Só que a viscosidade, pessoal, a gente precisa tomar cuidado, que ligações de hidrogênio não está diretamente relacionada à viscosidade. Nesse exemplo está. Mas se vocês pensarem, por exemplo, óleos, certo? Óleos são muito mais viscosos que água. E não é por isso que eles fazem ligações de hidrogênio. O óleo é outra classe, faz força de dispersão, certo? Óleos também são viscosos. E daí? Então tem que tomar cuidado que viscosidade não está relacionada com ligação de hidrogênio. A viscosidade, nesse caso, entre glicerol e água, sim. Certo? Você faz mais ligações de hidrogênio e ele acaba criando uma certa interação, uma força intermolecular mais forte. E a tendência dela é ficar mais viscoso e tendendo a sólido, certo? Por isso que, nesse exemplo, sim. Mas tem que saber que óleos, por exemplo, que fazem forças de dispersão, são substâncias viscosas. E aí tem outros parâmetros físicos de viscosidade que está relacionado a mais propriedades físicas dessas substâncias, que garante uma maior viscosidade em relação à água, por exemplo. Tá? Então não é única e exclusivamente por aqui. Não sei se vocês entenderam, tá? Que o pessoal estava discutindo aí. Temos agora a amostra C e D que apresenta apenas força de dispersão, que é o hexano e a parafina. Aqui você pode desenhar uma estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você pode desenhar uma estrutura, tá, uma cadeia gigante de parafina. Isso aqui é para vocês apresentarem as estruturas e observar que a parafina tem uma cadeia maior, aqui a cadeia menor. Cadeia maior, que tem as mesmas forças de dispersão, vamos apresentar uma força de dispersão maior, por ter uma cadeia maior. A gente pode pensar em termos de superfície, né, ou área superficial. Você vai ter um contato maior entre as moléculas, né? Isso vai causar uma força de dispersão maior. Pessoal, ouvi relatos de professores de outras turmas que tem alunos achando que dispersão tem a ver com repulsão. Soa como repulsão, mas dispersão, por que a gente chama a força de dispersão se eles estão se juntando, né? Dispersão aqui está relacionado à nuvem eletrônica. Como essa molécula tem várias ligações com carbono e com hidrogênios, pessoal, a nuvem eletrônica aqui é gigante, tá? A gente pode pensar numa nuvem grandona aqui, englobando todos os elétrons aqui da molécula. E essa nuvem pode estar mais dispersa, ao termo dispersar. Dispersar aqui no caso é ficar mais concentrado no lado ou no outro, ficar mais espalhado embaixo ou mais em cima momentaneamente. Então, dispersão não tem a ver com repulsão, pessoal, pelo amor de Deus. Dispersão é a dispersão da nuvem eletrônica. A dispersão da nuvem eletrônica é o quê? É momentaneamente ter a nuvem eletrônica está um pouco mais concentrada de um lado, e aí você vai criar um dipolo induzido, ou dipolo temporário, um dipolo momentâneo, tá? Esse dipolo momentâneo, por causa
do fato de ter uma nuvem, momentaneamente a nuvem eletrônica está mais concentrada de um lado ou no outro, por uma dispersão, vai causar uma atração com outras moléculas, e quanto maior o tamanho da molécula, maior essa força de atração. Simples assim. Mas força de dispersão não tem a ver com força de repulsão. Tá? Força de dispersão, o nome mais correto dessa força é força de dispersão de London, né? Ou forças de London de dispersão. Tá? E aí eu já esqueci qual que era quem. Tá? Você tinha que colocar que o sólido era a parafina, por conta da estrutura, né, e das maiores forças de dispersão, faz com que... O que significa ter mais forças de dispersão? Você precisa de mais energia para romper essas forças de repulsão. O que significa em termos de condições normais de pressão e temperatura? Nas condições que a gente está, a parafina é sólida, porque você tem uma força de dispersão mais forte a ponto de ele estar já no estado sólido. Enquanto que o hexano, que é no estado líquido, as energias já são mais fracas. Na energia que estamos aqui no ambiente, já faz com que o estado físico do hexano já seja líquido, certo? Então você precisa de menos energia para você romper ele para virar estado gasoso. Enquanto que a parafina ele ainda está no estado líquido, do sólido, tem que passar por líquido para depois entrar no estado gasoso. Então isso daqui eu já respondi como que isso afeta as forças de dispersão, pessoal, tá? Então o tamanho da cadeia maior força de dispersão, isso vai fazer com que propriedades físicas como ponto de ebulição, ponto de fusão maiores, que é nesse caso aqui da parafina. O ponto de fusão dela é mais alto do que do hexano, certo? E assim vai. Certo, pessoal? Dúvidas? Esse aqui era da moeda de 5 centavos, né? Tá? A gente tinha lá 2 moedas e aí vocês tinham que colocar o máximo de gotas em cada moeda aí. Teve grupo que colocou uma quantidade absurda, não sei como que eles conseguiram. Mas onde que cabe mais, que líquido que cabe mais gotas na moeda? De água ou de etanol? Sem olhar o relatório aí. Água. Então cabe mais gotas de água numa moeda do que de etanol. Com base nos tipos de forças moleculares e no conceito de tensão superficial, justifica... A resposta está anunciada, pessoal, tá? Justifica a diferença de número de gotas obtidas nos 2 líquidos. Então a gente tinha que explicar mais ou menos algo desse tipo aqui, né? Então nesse caso aqui seria mais relacionado à água, esse aqui seria mais relacionado ao etanol, tá? No mesmo volume de líquido, o etanol realiza forças intermoleculares mais fracas. Apesar de fazer ligações de hidrogênio por causa do OH, a gente tem a parte do etil, que causa uma certa força, uma certa repulsão por dispersão, tá? E aí, o etanol, como você tem forças intermoleculares mais fracas, você tem menor tensão superficial. Então ela fica um aspecto mais espalhado. Essa propriedade de uma gota estar mais espalhada que outra, alguns físicos chamam isso de molhabilidade. Eu não sei se isso existe. Tá? Quanto você consegue espalhar um líquido numa superfície. Quem trabalha com metalurgia, ligas, né? Materiais também, eles precisam estudar o quanto que, dependendo do material, o líquido pode espalhar mais ou pode espalhar menos. Também tem a influência do tipo de material que você está lidando aqui. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram das fotos, se você tem uma superfície bem apolar, por exemplo, uma cera, um óleo, uma camadinha bem fina de óleo, a gota vai ficar mais redonda. Se você tem uma superfície um pouco mais polar, por exemplo, uma superfície de sílica, por exemplo, né, que tem bastante grupos que interagem com OH, a gota vai ficar um pouco mais espalhada. Tá? Você pode fazer esse teste com materiais diferentes. Nessa parte 4, era para vocês colocarem aquele experimento do papel de filtro, tinha que colocar separar em mais ou menos 3 áreas e colocar uma gota de cada líquido e ver qual gota evaporava mais rápido. Tá? Aqui eu tive algumas divergências, alguns grupos notaram umas diferenças, tá? Mas, por exemplo, supondo que o E evaporasse primeiro, vamos colocar que esse é o rápido, esse é o médio e esse é o lento.
Com base nas estruturas água, isopropanol e metanol, vocês tinham que associar que o mais rápido era o metanol, o médio o isopropanol e o mais lento era a água. Se vocês olharem na literatura, o ponto de ebulição do metanol é o mais baixo de todos, depois vem do isopropanol e depois vem da água, que é em torno de 100 graus, certo? Do isopropanol, se não me engano, é em torno de 70. E do metanol, acho que é... Agora estou confundindo. Acho que aqui é 80 e aqui é em torno de 60, 50, 70. Posso estar falando besteira aqui, tá? Mas ele segue a ordem do ponto de ebulição, o quanto a facilidade dele mudar de estado físico. Por que o ponto de ebulição é menor nesse, depois nesse e depois nesse? De novo, forças intermoleculares. Responde isso. E aí vem a pergunta seguinte. Com base nas estruturas do isopropanol, todo mundo desenhou certo, com H aqui. Teve grupo que colocou N-propanol, mas acabei desconsiderando. Isopropanol é esse aqui. O metanol é o álcool de um carbono só, mais leve. E a água, molécula que a gente conhece. A água é bem mais polar, certo? Por conta de não ter grupos, não ter o carbono aqui, né? Mas também principalmente ele ter dois dipolos aqui. Aqui no metanol a gente só tem um dipolo, aqui a gente só tem COH e um tamanho de molécula pequena, enquanto que no isopropanol tem um OH e uma parte aqui alquílica hidrocarboneto grande. Então entre esse e a água tem um ponto de ebulição mais alto, ele vai demorar mais, faz mais ligações de hidrogênio, que foi o que a maioria escreveu. Depois vem o metanol, em relação ao metanol e isopropanol, aqui tem o cadeia maior. Você pode justificar da mesma maneira que a gente justificou para a parafina e o hexano. Você tem uma cadeia maior no isopropanol do que o metanol. Então aqui vai demorar um pouco mais do que o metanol. Oi? Se você tem uma cadeia maior, consequentemente ele vai ter uma massa molar maior, né? Assim, entendi, ó, cadeia maior, peso alto, entendi. Com a massa quase igual da outra. Boa pergunta. Se você pensar, por exemplo, se a gente tem uma molécula, é difícil comparar coisas diferentes, viu? F, HCl, HBr, HI, tá? Esses são os ácidos dos halogênios. Não vai dar para responder, tá? Esse aqui, em termos de massa, esse aqui é leve, mais ou menos, pesado, muito pesado, certo? Então, na tabela periódica tá essa sequência aqui. Quanto mais embaixo, mais pesado, né? Só para vocês terem uma ideia, esses dois aqui são gases e esses dois aqui já são líquidos, tá? Esse aqui, se não me engano, é quase sólido, ele é bem denso, tá? Então, só pelo fato de eles serem ligados a átomos mais leves, faz com que eles sejam gases. Dá para comparar bem esses dois, tá? HCl e HBr. Esse aqui é um gás, esse aqui é um líquido, tá? Então, por conta do peso desse, tá? Por ser mais pesado que o cloro, esse aqui vai ser mais... Esse aqui tende a ter uma interação mais forte, tá? Apesar de fazer interações todas dipolo-dipolo, por conta do peso dele, ele vai se comportar como líquido. Tá? Mas não dá para comparar, tipo, uma cadeia gigante e uma molécula pequena com uma coisa bem diferente. São coisas diferentes, não dá para fazer muita comparação, não. Pessoal, estou acabando já, a gente vai passar então agora para a prática 3, que era a que vocês me entregaram hoje. Eu creio que a maioria fez certinho, espero, tá? Vou corrigir essa semana. E é o experimento voltado à estequiometria. Estequiometria vai cair na prova, balanceamento de equação, balanceamento, cálculo de rendimento, cálculo de pureza, esse tipo de coisa. Dá uma estudada, pessoal, que isso aí pega muito aluno
surpresa. O experimento é bem simples, era para pesar em torno de 2 gramas de bicarbonato de sódio na balança. Na verdade, vocês não pesaram numa barquinha, né? Vocês pesaram num papel. Isso aqui não é, parece um líquido, né? Na verdade foi um sólido branco. E aí vocês jogaram isso bem devagar no becker contendo uma mistura de ácido acético e água, tá? Onde a mistura desses dois dava 36 ml, né? De uma mistura de ácido acético e água de diferentes concentrações. Então, ó, essas figuras aqui, isso aqui não foi eu que fiz, não, foi o coordenador. Tá? O coordenador fez essas figuras aqui, essas figuras foram todas naquele programa lá que eu falei, o Chemix. Parecendo garoto propaganda, mas eu só estou divulgando o site. Ah, não precisa não, vocês vão precisar decorar. Tá? Aí vocês tiveram que misturar e pesar na balança a mistura no final. Tá? O que é pesar no final, na mistura da reação? É vocês notarem a diferença de massa. O que vocês tinham antes de separado e depois de misturado, certo? Eu contei essa história várias vezes na aula passada. Então, a princípio, a reação é entre ácido acético e bicarbonato de sódio para dar acetato de sódio. Essa mistura aqui, que na verdade é uma mistura de ácido carbônico, certo? Que se decompõe em água e CO2. Como o CO2 é um gás, certo? O CO2 está aqui, ó. Isso aqui é um gás, tá? Ele vai embora. Então, nesse equilíbrio de massa que a gente vê no papel, ela não ocorre experimentalmente, porque isso aqui é um gás. Se você fizer no sistema fechado, talvez. Mas no sistema aberto, essa balança que é justamente para ilustrar o balanço de massa, que ocorre em toda a reação química, aqui não ocorre porque a gente tem um desprendimento de CO2, então essa balança vai ficar mais pesada do lado esquerdo do que do lado direito. Outras reações que ocorre isso, que essa balança de massa a gente não consegue controlar experimentalmente. Combustão, certo? Combustão e qualquer reação que gera gases, geração de gás, a gente não, em sistemas abertos, a gente não consegue manter esse equilíbrio de massa, certo? Ok? Reações envolvidas, cálculos estequiométricos, espero que vocês tenham colocado essa reação. Se vocês lembrarem da discussão na primeira aula, alguns livros, para economizar espaço, escrevem as substâncias desse jeito. Lembrando que quando você tem um sal em água, a gente não tem essa espécie aqui mais. A gente tem, na verdade, o Na+, e o bicarbonato menos. Certo? O jeito mais correto é escrever assim, NaAQ e bicarbonato aqui, certo? Aqui também, o produto da reação é o sal. Então, o sal em água, ele vai estar na forma dissociada entre acetato e Na+. O ácido acético, parte dele está na forma associada e parte está na forma dissociada. Então, aqui tudo bem, tá? Dá para deixar. Mas quando a gente sabe que tem algum sal muito solúvel em água, a gente deixa na forma ionizada, tá? E aí a gente observa quais são os principais componentes que participam da reação. É o bicarbonato e o ácido acético, tá? Quais são os cálculos estequiométricos que a gente tinha que ter feito? Que deu bastante trabalho, o pessoal bateu cabeça, né? Tá? Ela está relacionada a esses cálculos aqui. Então, essa aqui é a lousa de vocês, tá? Aí a gente tinha o volume de vinagre, volume de água, isso aqui era para fazer no olho, as pesagens, tá? O que o pessoal confundiu bastante é a massa de bicarbonato reagida, é esse fator aqui, certo? Então, como que a gente descobriu essa massa reagida, né? Então, com base no que a gente pesou, você tem os 36, os 20, o becker mais o líquido antes da reação, o comprimido antes da reação. Então, se o balanço de massa acontecesse, a soma desses dois teria que dar igual ao becker depois da reação, certo? Só que dava diferente. E essa diferença é aqui, ó, a perda de massa, certo? Essa perda de massa, pessoal, é justamente
atribuído ao CO2 que foi embora, certo? Então, aquela coluna de perda de massa, a gente atribui ao CO2 que foi embora, tá? Perda de massa. Então, o que a gente tem que fazer nos cálculos? O que eu espero ver isso no relatório de vocês é pegar esses dados que cada grupo fez, não precisa fazer de todos, né? Precisa fazer pelo menos os 2 dados que você coletou. Então, pegar os 2 dados que vocês coletaram, tá? Por exemplo, esse e esse. Fazer a conversão em mol. Então, por exemplo, deu 1 grama de diferença, certo? Então, esse 1 grama está atribuído ao CO2. Você pode converter em mols, sabendo que 1 mol é 44 gramas. E 1 grama vai ter X. E aí você tem que usar a estequiometria. Qual que é a estequiometria da reação? A cada 1 de CO2, você usou 1 de bicarbonato, certo? Então é 1 para 1, bem simples. Tá? Então a 44 gramas de CO2 gerados, você tem 84 gramas de bicarbonato consumido, certo? Então fazendo essa regra de 3 aqui, você descobriria a massa de bicarbonato reagido. E aí, para você descobrir o teor de bicarbonato reagido, era pegar essa massa e dividir para aquela massa em torno de 2 gramas que vocês calcularam, certo? Então, essa massa reagida é a massa reagida de bicarbonato. E essa massa dividida por essa do comprimido, vocês tinham o teor, tá? É de se esperar que dê um pouco diferente de zero aqui, né? A gente esperaria dar zero, porque não tinha vinagre aqui. Tá? Qual que é a explicação disso? Então, se o grupo aqui que fez esse conseguiu explicar, maravilha. Tá? Isso aqui é fonte de erro. Tá? Pode ter sido fonte de erro. Ou alguma coisa que... Ou a água, deveria ter medido o pH da água, fazer vários testes para descobrir a razão de ter dado diferente de zero aqui. Tá? Mas tudo bem, está perto de zero, isso está ótimo. Tá? E aí, se a gente observar, está perto de zero, vai aumentando, aumentando, chega em torno de 60, 50, acaba ficando entre 50 e 60 no final. Então, esse bloco todo aqui, ó, meio que ficou constante, ficou assim, certo? Na verdade, tá? O que isso significa? Que provavelmente o teor está entre esse fator, tá? Então, o gráfico que a gente tinha que ter era mais ou menos isso, ó. Aqui o gráfico é de volume de ácido acético. Vou escrever vinagre para ficar mais rápido. E aqui o teor de bicarbonato. Certo? O objetivo é descobrir o teor de bicarbonato na amostra. Aquele bicarbonato não está puro, pessoal. Tá? Quando você tem um volume baixo de vinagre, ele não está na quantidade estequiométrica. Então ele vai reagindo pouco, a quantidade de bicarbonato reagido vai estar limitado ao vinagre. Então a gente vai ter uma parte que vai subir e vai chegar num determinado volume que a gente vai começar a ver uma não variação do teor de bicarbonato. Então eu já expliquei na aula passada que essa faixa aqui é quando o vinagre é o reagente limitante. Eu chamo de inflexão, é onde desvia, né? Tá? É o joelho aqui do gráfico. E esse ponto, essa outra região aqui é quando o vinagre está em excesso. E qual que é o teor de bicarbonato? É quando ele começa a ficar constante, pessoal. Certo? Então seria qualquer ponto aqui, na verdade, ia dar mais ou menos o teor de bicarbonato. Então teve grupo que fez curvas. Deixa eu apagar aqui. Vou começar a dar aula de tablet, hein, pessoal. Ficou legal agora. Sei lá, teve grupo que fez assim, certo? Vocês podem fazer uma aproximação. Eu não sou especialista tá? Tem gente que faz isso, ó. Só que vai dar mais ou menos no mesmo ponto aqui do patamar, né? Tem gente que faz uma tangente para cá, uma tangente para cá e cruza. Essa aproximação vai dar certo no próximo experimento, pessoal. Vocês vão ter que fazer algo desse tipo no próximo experimento. Tá? Mas aqui eu faria algo mais ou menos desse tipo, tá? E aí vai dar mais ou menos esse ponto aqui. O professor estava comentando, o professor Gardino, de um grupo de casos, que eles
Sim, o zero. Na hora ali, a gente conversou contigo, e aí você falou que fazia parte ali. Ele está perto do zero, então, assim, se tivesse dado 15, 20, aí eu ia mandar fazer de novo. Tinha que refazer. Tá? E esse é o gráfico que deu, pessoal. Para mim, com os dados que vocês, daquela tabela lá, deu isso. E está muito parecido, por mais que seja feio, pessoal, dá para perceber que está partindo perto do zero, está subindo, ó, esses 4 pontos, pelo menos 5 pontos, tá? Fazendo a média entre esses dois aqui, fazendo algo mais ou menos desse tipo, você vê que ele está subindo. Isso está ótimo, pessoal, tá? O experimento não precisa estar perfeito, mas se vocês olharem a tendência aqui, ó, a tendência é ele subir, e aqui, ó, desceu, subiu, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, certo? Olha lá. Tá? Então tá mais ou menos essa média aqui, ó. Eu poderia traçar até uma linha de tendência, eu sugeri agora há pouco, né? Faz uma linha de tendência nessa região. Tá? Isso está dando em torno de 55% ou 54%. E qual que é o teor que os técnicos... Vocês querem saber a resposta? 5, 0. Deu um pouquinho diferente. Assim, deu perto, pessoal. Não deu aqui nem aqui. Deu próximo dos 50. Tá ótimo também. Como que eu poderia chegar mais perto de 50, professor? De novo. Eu faria essa pergunta. Oi? Oi? Não? Como que eu faria para dar mais perto de 50? Pode ser que os técnicos tenham feito alguma cagada também, viu, pessoal? A gente também não pode confiar 100% nos técnicos, tá? Os técnicos prepararam, a gente não viu eles preparando. Será que eles fizeram realmente certo, né? Eles usaram a mesma balança, usaram os mesmos materiais. Então, a princípio, se a gente estivesse usando os mesmos materiais, a mesma balança, deveria ter dado também 50. Mas, assim, fontes de erro, tá? Professor, ficou muito feio isso aqui. Se cada grupo fizesse um ponto 20 vezes, 30 vezes, aí a gente teria uma curva mais parecida com essa que está em vermelho, certo? Então, a repetibilidade é importante, a reprodutibilidade é importante, o número de vezes que você está fazendo o experimento é importante, tá? Mas, enfim, o importante é vocês observarem esse comportamento aqui da curva. Ele sobe, chega a um ponto onde a quantidade é equivalente, em algum ponto, pode ter sido aqui, falta ter feito, por exemplo, esse ponto aqui. Aí daria os 50%, certo? Ou será que ficou sempre aqui? Então, como eu acho que ficou sempre por aqui, então está mais para 55, 54, assim, olhando bem por cima, tá? Certo, pessoal? Mas os técnicos juram de pé junto que eles prepararam 50%, tá? Eles prepararam da seguinte forma, bicarbonato e cloreto de sódio, tá? Fizeram a mistura em massa, 1 para 1. 1 para 1? Não, mas se for 1 para 1 não dá certo, não. Tem que ser um teor de 50% em massa. Deixa eu ver se dá problema de fazer em massa ou 1 para 1. Enfim, depois eu vou ver se realmente dá uma diferença. Tá certo? Eu vou ver se é massas iguais ou molaridades iguais. Eu acho que é massas iguais, para dar, porque teor é em massa, tá? Então acho que foi em massa. Ok, pessoal? Dúvidas? Tá? Então, de novo, espero que vocês tenham feito essa determinação, principalmente pelo gráfico também. Professor, não fiz. Não tem jeito de não fazer pelo gráfico, pessoal. Eu acho que dá para fazer pela tabela? Até daria também pela tabela, mas você tinha que fazer um tratamento matemático aí com esses dados para ter o mesmo resultado que esse aqui, tá? Ou esse, certo?
Como vocês fizeram na mão, então eu vou considerar bastante coisa, pessoal, não se preocupem, tá? Vocês estão indo bem. Tá? Então vocês tinham que primeiro escrever um pouco pelo gráfico, observa se que houve, aí vocês comentam um pouco sobre essa inflexão aqui e falar que essa inflexão pelo eixo Y, que é o do teor, dá em torno de 50 e algumas coisas por cento. Tá? Nós escrevemos isso no gráfico. Indicando no gráfico tá ótimo. Tá? Mas vocês deixaram isso em branco? Oi? Vocês deixaram em branco? Não, aí a gente fez os cálculos. Tá bom. Certo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Os próximos experimentos vão envolver um pouquinho mais de cálculo, certo? O próximo vai envolver gráfico de novo, só que vai ser um gráfico em papel milimetrado, então capricha um pouco mais, que é a da cinética. Esse é o que eu gosto mais, que é o que dá mais certo. Tá? Agora o de entalpia, desculpa. Tá? Então, próxima aula a gente vai fazer esse experimento aqui da decomposição. Esse aqui eu acho mais interessante. Esse da velocidade dá mais ou menos, eu não gosto muito, que tem umas limitações, mas dá certo. Esse aqui é legal, tá? A gente vai conversar de novo e depois vai ter a prova, pessoal. Já está quase na metade do quadrimestre. Eu vou dizer que está na metade, ó, considerando que a gente tem até a semana 10 a prova, certo? A gente tem uma gordura aqui, então a gente está justamente na metade do caminho, né? Ok, pessoal? Beleza. Era só isso, pessoal.